Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. A partir do versículo de número 7. Atos dos Apóstolos, conhecido também como Atos do Espírito Santo. Pois vemos aí os primeiros anos da igreja de Jesus aqui na terra. A igreja deixada por Jesus, os apóstolos. O que Deus faz neles, através do que o Espírito Santo faz através dos apóstolos. Atos capítulo 20, versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas luzes no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, ou dominado pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém? Podeis assentar, queridos? Meus irmãos, o tema da minha mensagem nesta noite é Desperta. Eu já preguei Desperta aqui, parte 1, no mês de março. Preguei Desperta, parte 2, no mês de abril. Estou pregando Desperta, parte 3, hoje no mês de maio. E acho que vou terminar o tema Desperta hoje. Não sei se os outros companheiros aí pregam Desperta, parte 4, parte 5, né? O pastor Rafael está 1 ano pregando só no livro de Hebreus, lá na Cidade Nova. Já capítulo 13, já é 5 quarta-feira? 5 quarta-feira só no capítulo 13 de Hebreus. Não tem a profundidade do Rafa não, mas vamos aqui falar sobre Desperta nesta noite. Eu disse o tema Desperta, preguei já no mês de março, no mês de abril falei um pouco só sobre Esther, não sei se os irmãos que estavam aqui lembram, tinha alguns que estavam aqui. E hoje eu quero falar sobre o despertar baseado neste acontecimento aqui. Aqui Paulo está na cidade de Troade. Ele não está sozinho ali em Troade. Tem uma caravana com ele. O texto é claro que um dos que estava com ele era Lucas, que está aqui escrevendo, que é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas estava juntamente com Paulo naquela noite deste acontecimento, da pregação prolongada do apóstolo Paulo. Se nós lemos a partir do versículo 1 do capítulo 20, nós vamos ver aí que Paulo estava acompanhado de Sópatro, filho de Pirro, da Bereia, Aristarco e segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, e Timóteo, o jovem pastor Timóteo estava com ele, Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Então tinha uns 7 juntamente com Paulo naquele culto. Imagina que culto, gente. Que culto era esse? No cenáculo, no terceiro andar, Paulo pregando. E na retaguarda tinha nada mais, nada menos do que Timóteo. Tinha Tíquico na retaguarda. Tinha o médico amado, doutor, historiador Lucas, juntamente com ele. E o Paulo foi estendendo o discurso até a meia-noite. E como diz aí o texto que nós lemos, tinha um jovem ali chamado Eutico. Alguns vão dizer que ele tinha em torno, pelo a forma que chama a palavra jovem no grego, não vou arriscar falar aqui, tem 2 palavras do grego para a palavra jovem. Uma palavra vai dizer que ele tinha entre 24 e 40 anos. Só que a palavra no grego, no original, piazza, parece, do jeito de escrever é esse, mas a pronúncia não sei dizer, vai dizer que ele tinha em torno de 14 anos de idade, era ainda um jovenzinho. E ele então vai para a janela, e da janela
a distração da janela, já vamos falar um pouco mais da janela. O que acontece? Ele começa a cochilar. Do cochilo vem o sono. A Bíblia diz então que ele a versão NVI que eu li aqui, diz que ele passa a ser vencido pelo sono. Outras vai dizer que ele é dominado pelo sono. E uma vez que ele é dominado pelo sono, o que acontece? Ele sofre uma queda. Sofreu uma queda. E quando ele cai, eles descem então para ver o que aconteceu. Aquele tumulto, ele então já estava morto. Lucas estavam ali, está claro no texto. Não sei se foi o próprio Lucas que deu ali a certidão de óbito, falou, não, vou assinar a certidão de óbito, que ele já está morto, não tem como. Mas Paulo parou o discurso, desceu, foi lá, inclinou até o jovem, abraçou ele. Aí eu lembro aqui daquele relato lá de quando Eliseu ressuscita o filho da sunamita. Eliseu faz a mesma coisa, né? Abraça o menino ali, mão com mão, cabeça com cabeça, nariz com nariz, aquece o corpo do menino. Lembra dessa história de Eliseu? Paulo faz mais ou menos a mesma coisa. E então ele diz, não precisa de ficar alarmado, está tudo tranquilo. O jovem aqui está vivo. Aleluia, para a glória do nome do Senhor. E aí o que me chama a atenção, que Paulo então volta para o local do culto. Já era meia-noite. Ele então volta, parte o pão. Eles comem, era o primeiro dia da semana, era o dia de domingo. Eles então partem, como ele ia viajar no outro dia cedo, talvez se fosse um de nós, ia falar, vamos acabar o culto mais cedo, que eu tenho que viajar amanhã cedo, então para me dar uma descansada. Paulo é o contrário, já que vai viajar, vamos prolongar o culto um pouco mais, vamos fazer uma vigília. E Paulo então já tinha pregado até meia-noite, e agora depois do milagre. O que acontece? Se fosse nós, depois do milagre desse, não tem culto mais. Que glória, que bênção. Vamos embora para casa. Bora nada. O que Paulo faz? Parte o pão, volta e começa a pregar de novo. E prega até amanhã cedo. Aleluia, glória a Deus. Prega até amanhã cedo. Eu lembro da frase de um autor, Martin Lloyd Jones, não sei se a pronúncia correta é essa. Até postei hoje nas redes sociais aí, que um dos períodos de maiores crises da história da igreja foi quando a pregação entrou em decadência. As maiores crises que a igreja já sofreu é quando a pregação entra em decadência. Porque, queridos, o que mantém a igreja não é o milagre, o que mantém a igreja é a palavra. Pode chover milagre, se não tiver palavra, não passa de um anestésio barato. Agora, se tiver palavra, não pode ter nenhum milagre, mas tem firmeza. Eu lembro do que diz a Bíblia em João 10:41, onde muitos, depois de João Batista já ter morrido, falaram, na verdade, João Batista não operou nenhum milagre, mas tudo quanto ele disse a respeito de Jesus é verdade. E muitos creram em Jesus pelo testemunho, pela palavra de João Batista, mesmo João Batista já tendo sido morto, decapitado, morto, enterrado. As palavras de João Batista estavam vivas e pessoas se convertendo, porque a palavra, querido, é o que sustenta. Quantos amam a palavra? Quantos gostam da palavra? Quantos querem aprender da palavra? Ela é o sustento para a nossa alma. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. E aí eu quero te chamar a atenção para o tema desperta, porque o Eutico dormiu. E o seu sono, primeiro ele cochilou. Ou melhor, o Eutico morreu. Só que antes dele morrer, preste atenção, ele sofreu uma queda. Antes da queda, ele dormiu. Antes dele dormir, ele cochilou. E antes dele cochilar, ele só estava na janela. Já entendeu? Ele morreu, o Eutico. Paulo estava lá e pelo poder do Espírito Santo, pelos dons, isso aqui é operação de dons de maravilhas, que Paulo ensina em 1 Coríntios 12. Abraça ele e ele volta à vida. Mas verdade seja dita, morreu o Eutico. Morreu. Mas ele morreu porque ele sofreu uma queda. A queda foi porque ele estava dominado pelo sono, porque ele estava dormindo. O sono dominou ele. O sono é porque ele cochilou. Ele cochilou porque ele estava na janela, cochilou no lugar errado. Né? Ele não...
Sim, ele não chegou no culto com sono. Ou ele não imaginou que ele iria dormir. Porque o último lugar que alguém quer dormir é na janela. Ninguém quer dormir na janela para cair o risco de cair. Então ele não chegou no culto com sono. Ele estava no culto. Ele estava nos louvores. Ele estava na comunidade de fé. E aqui já vemos o ensinamento. Não é porque estamos na igreja, porque estamos no culto. Não quer dizer que estamos inteiramente aqui. Podemos estar com o nosso corpo aqui, mas nos distrair às vezes. Cuidado. Então ele estava no culto, ele gostava da comunidade de fé, ele gostava do louvor, da palavra, ele estava ali ouvindo, e de repente, o primeiro passo para a morte ou para a queda de Eutico é que ele está no lugar errado, ele está fora de lugar, ele está na zona de perigo, ele está no lugar aonde não deveria estar, que era na janela. Aí dentro desse texto, eu quero trazer para nós pelo menos 3 cuidados que nós temos que ter. Pelo menos 3 ensinamentos que esse texto nos ensina, cuidados que esse texto nos ensina, que devemos tomar. Então, meu irmão, desperte e tome cuidado. Porque eu já disse que nas outras ministrações que a palavra despertar, o sono, não fala apenas do sono natural, que nós devemos dormir. O sono faz parte do processo natural do ser humano. Nós precisamos de dormir, é algo vital. O alimento, o pão, a água, o dormir e o descansar. Eu já até expliquei aqui que dormir e descansar são coisas distintas. Que nós precisamos de descansar e que precisamos também de dormir, são coisas distintas. Então faz parte natural da nossa vida, são necessidades fisiológicas, né? O dormir. Só que nós usamos o dormir também, e contraponto a palavra despertar, também numa maneira tipológica, né? Como eu já disse para os irmãos aqui nas outras ministrações, quem nunca falou assim, meu irmão, desperta, acorda, você está dormindo, cai a ficha, né? Qual jovem, ou qual irmão, vocês aqui, que já são até mais velhos do que eu, que talvez não teve uma ilusão na juventude, né, Ronei, presbítero Ronei, que alguém falou, desperta, não está vendo que a mulher, que a irmãzinha não quer nada contigo? Sai fora, acorda, não está vendo que ela está te evitando? Não está vendo que essa amizade aí já deu? Não está vendo que aqui tu está sobrando? Todos nós, né, olha os adolescentes até rindo aí, todos nós percebemos isso. Vivenciamos isso, porque a palavra despertar também se torna como um alerta para nós, numa situação que nós estamos de incômodo, ou numa situação que estamos fora do lugar, e talvez faltou alguém, o texto não fala, e não quero aqui, o texto não nos traz juízo sobre isso, mas só uma conjectura, faltou alguém para dizer para Eutico, tu está fora do lugar, a janela não é o teu lugar. É importante nós sabermos a nossa posição, o lugar que nós devemos estar. Então escute aí, querido, a palavra de Deus hoje é desperta. Então, desperta nesta noite, você que está em casa, nos acompanhe pelo YouTube, ao vivo, ou vai ver posteriormente, ou vai nos ouvir na rádio. Você que está aqui nesta noite, meu irmão, desperte e tome cuidado. Primeira coisa, anote aí se possível, escreva aí, tome cuidado com as janelas da vida. Tome cuidado com as janelas da vida. Porque o que leva-nos para as janelas da vida, primeira coisa, é quando perdemos interesse para as coisas de dentro da igreja. Se você estiver na casa de alguém, e aquele alguém começar a ir na janela, isso é linguagem corporal, ele está te falando, está na hora de tu ir embora. Ou se você estiver segurando alguém na conversa, e esse alguém, peraí, deixa eu só ver um negócio aqui na janela. A pessoa está te falando que ela está querendo ir embora. A falta de interesse de Eutico, a distração dele de dentro da igreja, o corpo dele estava dentro da igreja, mas de repente ele está na janela, ele é atraído pela janela. A atração pelas janelas da vida começa quando nós perdemos o interesse por aquilo que está dentro da igreja.
É quando o culto passa a ser chato, é quando a mensagem começa a ser cansativa, prolongada demais. Já viu aquela mensagem? Alguém chega e fala assim, ó, a mensagem sua é igual uma espada, comprida e chata. Então, quando começa dessa forma, começa a perder o interesse pelas coisas de dentro da igreja. As janelas da vida começam a ser atrativas. Cuidado, desperte para isso. Desperte e tome cuidado com as janelas da vida. Porque as janelas da vida, as atrações de fora, fala a primeira coisa, fala do coração dividido. Nós estamos aqui, mas não estamos. A Bíblia diz, Deus fala através do profeta Jeremias 29:13, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares pela metade não, quando me buscares meia boca não, quando me buscares mais ou menos não, quando me buscares de todo o coração. Ei, não dá para ser crente Raimundo. Eu estou falando tipologicamente, tu vai entender, o pé na igreja, um pé no mundo, é tudo ou nada. Não podemos ser crente Raimundo, o pé na igreja, um pé no mundo. Precisamos de estar com os olhos fechados para as janelas da vida e estar concentrado aqui dentro. Aqui é o nosso lugar. Saia da posição de perigo, saia do lugar de risco, saia da janela hoje, fecha as janelas da vida e não perca a atenção daquilo que Deus tem para você aqui dentro. Aqui é teu lugar, aqui Deus te plantou, aqui Deus te colocou, aqui Deus tem palavra para você, aqui Deus tem alimento para você, aqui Deus tem direcionamento para você. Aqui dentro era noite, aqui dentro tem luz. É interessante que a Bíblia diz que lá dentro do cenáculo onde estava reunido tinha muitas luzes. Não tinha CEMIG na época, então a rua estava escura. Não tinha postes de luz. Não tinha postes de luz. E as luzes, com certeza, talvez tipo lampião, talvez aquecia o lugar. Estava quente, mas tinha luz. Talvez Deus te falou, vou ficar na janela que eu vou pegar um arzinho aqui. É só um ar que eu quero pegar. É só um ar mais fresco que eu quero pegar. Sim, o ar fresco pode te levar para a escuridão onde não tem luz. Fica dentro da igreja, porque aqui tem a palavra. Ela é luz, ela é luz. Desperte para isso. Cuidado com as janelas da vida. Não tenha um coração dividido. Não divida a tua atenção, não divida as tuas forças, não divida a tua concentração. Concentre-se aqui, porque é possível dentro da igreja estarmos aqui dentro, mas estarmos divididos. Cuidado então, desperte. Tome cuidado com a janela da vida, porque fala de coração dividido. A janela da vida fala de corpo na igreja, mas mentalidade mundana. O corpo está aqui, mas a mente não está. O corpo está aqui, mas a mente está contaminada. E não adianta o corpo estar, se a mente não dá, porque a mente é que nos direciona. Todos nós sabemos de cor e salteado. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Como que nós transformamos? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Crentes que está com o corpo na igreja, que está na igreja como um rito religioso, que vem na igreja como uma religião, como para cumprir tabela, como para bater cartão, mas a mente dele está mundana, a mente dele está contaminada. Não, é só uma coisinha, é só uma janela da vida. Cuidado, porque a janela talvez era só para tomar um ar, mas ela pegou da janela, veio o cochilo, do cochilo foi só um cochilo, do cochilo veio o sono, do sono o sono dominou. Do sono, dominado pelo sono, causou uma queda. A queda causou a morte. Corpo na igreja, mas mentalidade mundana, mas mentalidade carnal, mas mentalidade do mundo, mentalidade pecaminosa. Mas clame a Jesus nesta noite, aleluia. É noite que o Senhor está dizendo: desperta, saia da janela, saia do lugar de risco, volte a tua mente para a coisa de Deus. Filipenses capítulo 4 e versículo 8, é verso que todos nós precisamos de saber, de cor e salteado, quando Paulo disse à igreja de Filipenses, dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto,
Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nestas coisas pensais. Colossenses capítulo 3, Paulo disse: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. O teu corpo está na igreja, a tua mente precisa estar aqui, as tuas energias precisam ser gastas aqui, as tuas emoções precisam estar voltadas para aqui. Fecha as janelas da vida e volte a atenção para a palavra de Deus e para as coisas de Deus. Desperte isso esta noite. Cuidado. Tome cuidado com as janelas da vida. Fala coração dividido. Corpo na igreja, mas mentalidade humana. Fala de neutralidade. Fala de em cima do muro. Estamos vivendo dias onde as pessoas vivem um evangelho que não quer se comprometer. Onde as pessoas querem viver uma boa diplomacia com todo mundo. Onde as pessoas, com medo de se comprometer, preferem ficar neutro, preferem ficar em cima do muro. Mas escute, a sua decisão de ficar em cima do muro é uma decisão. A sua decisão de ser neutro se torna uma decisão. A sua decisão de não se posicionar se torna uma decisão. Escute mais, o diabo não está preocupado com quem está em cima do muro. O diabo não está nem aí para quem está em cima do muro. Ele não está nem aí para quem não se posicione. É tudo ou nada. Talvez você já ouviu essa história que eu vou dizer aqui agora, que é uma história ilustrativa. Um jovem estava em cima do muro. Em cima do muro. De um lado tinha o inferno. Do outro lado tinha o céu. E o jovem está olhando. Ele está olhando, e olhando o capetinho aqui, espeta um ali, leva fogo no outro ali, e atormenta o outro ali, e o capetinho não está nem aí, os demônios não estão nem aí para o jovem que está em cima do muro. E o jovem, então, ele começa a ficar curioso, chama atenção, porque do lado do céu, tem anjo que está dizendo, tem alguém que está dizendo: desce, vem para cá, sai de cima do muro. Seu lugar é aqui. E o jovem tão curioso, olha para o lado onde é o possível inferno e diz: ei, oi. Chama o capetinho e diz: por que tu não me chama para descer? Por que tu não me faz nenhuma proposta atrativa? Tu não importa que eu fique aqui, porque do lado de cá está me chamando. Está querendo que eu desça. E nenhum demônio dizia nada, e a capetinha não falava nada. Espetavam aqui e falavam ali, mas aquele jovem insistia tanto, que de repente, o demôniozinho só deu um grito: o muro é meu. O muro é meu. Cuidado com a neutralidade, porque Jesus já ensinou. Quem comigo não se ajunta, espalha. Ou você se posiciona na oração, ou você se desperte para a oração, para a palavra, para o culto, para a comunhão, para viver o evangelho, verdadeiramente o genuíno evangelho, para viver a palavra de Deus, para ser influenciado pelo fogo de Deus, pelo fogo do Espírito, ou enquanto continuar no meio termo, em cima do muro, na neutralidade. Em outras palavras, tu está do jeito que o diabo gosta. Tu dá do jeito que o diabo quer. Mas nesta noite, ei, chega de cochilar. Não sei se você está em lugar de risco, se o cochilo já te pegou, se tu já está dormindo, se tu está prestes a cair em ter uma queda, ou se tu já caiu, ou se tu está morto. Não importa. Importa que a palavra de Deus para você nesta noite é de despertamento. É dizendo: sai da zona de perigo, sai da janela, cuidado, desperte, sai da janela, desperte desse sono espiritual, levanta-te, aleluia. Vou repetir o verso que eu disse todas as quinta-feiras que eu preguei aqui sobre desperta. Levanta, desperta do que dormes. Paulo disse em Efésios 5,14: levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O meio termo não é o teu lugar, o muro não é o teu lugar, a indecisão, o vale da indecisão não é o teu lugar. O teu lugar é na casa do Senhor, o teu lugar é aqui, iluminado pela palavra de Deus. Aleluia, aleluia. E é interessante, volto a repetir aqui, que culto era aquele? Era nada mais, nada menos o apóstolo Paulo pregando, não era o Gideão pregando. Era o apóstolo Paulo, irmão.
O maior homem, o maior pregador depois de Jesus da história do cristianismo. Não tem outro, é o apóstolo Paulo. Imagina num culto que o apóstolo Paulo está pregando. E mesmo assim o Eutico consegue dormir. E mesmo assim, sabe o que eu aprendo aqui? Se tu estiver na neutralidade, em cima do muro, nas janelas da vida, em lugar de perigo, em lugar de risco, não importa quem é o pregador. O problema não é o pregador, o problema não é o pastor, o problema não é a igreja, o problema não é a cidade que você mora, o problema não é nada, não é A, não é B, o problema é que você está no lugar de risco. Tem pregador melhor que o apóstolo Paulo? Só Jesus. E Jesus não conta, como diz o outro, Jesus é Jesus, depois de Jesus, o maior pregador de todos é Paulo. Então, esse negócio de estar dormindo espiritualmente, esse negócio de estar longe dos cultos, longe da comunhão, de não estar orando, você pode pôr culpa no pastor, você pode pôr culpa na igreja, tu pode culpar o pregador, tu pode culpar quem for, pode culpar os irmãos, não, o culpado é que você está fora do lugar. Tu está no lugar que não é para estar, tu está na zona de perigo, tu está no lugar de risco, tu está dividido, tu está na neutralidade, tu está com a mentalidade contaminada, o corpo da igreja, mas a mente mundana. Então o problema não é o pregador, não é o pastor, não é a igreja, não é a denominação, não é os irmãos. É o lugar que tu está. Mas desperte e sai hoje. Tem alguém entendendo? Dá uma glória a Deus aí nesta noite. Então eu estou dizendo, desperte. E tome cuidado primeiro com as janelas da vida. Segundo, tome lugar com as pequenas concessões, pois pode produzir gradativamente grande desastre. Eu vou repetir, cuidado com as pequenas concessões. São coisas que não parecem nada, mas que podem produzir grande desastre. No final da história, se Paulo não, usado por Deus, não faz o milagre ali do jovem reviver, era um desastre. Era um desastre. Qual que era a história no outro dia em Trode? O jovem Eutico morreu lá na igreja, caiu da janela. Era um desastre. E esse desastre, ele gerou com pequenas concessões. Não, que é isso? O jovem, não tem nada demais, ele só quer pegar um ar. Só quer dar uma voltinha só, não tem pecado nenhum nisso. Não, que é isso? Você está exagerando. Não, o jovem, esse irmão aí só veio pegar um ar, só deu um cochilo. Não, que é isso? Ele quer estar cansado, só tirou uma sonecazinha. Não, ele só dormiu, gente. Preocupa, não, está dormindo. Gente, que é isso? Foi só uma queda. Só uma queda. Mas a queda gerou morte. E eu comecei pregando isso. Ele morreu. Ele morreu por causa de uma queda, não foi duas. É uma queda que gerou a morte dele. A queda foi porque ele estava dominado pelo sono. Ele ficou dominado pelo sono porque ele começou a dormir. E antes dele dormir, ele apenas cochilou. E antes dele cochilar, ele apenas estava, talvez, pegando um ar na janela. Você está entendendo? Ninguém deita crente e acorda desviado. Estou falando de morte espiritual. Ninguém deita crente e acorda desviado. Ninguém acorda crente cantando Jesus, ó meu doce rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Ninguém acorda crente cantando, né? E deita desviado, não. O processo é gradativo, cuidado. O processo é longo. São pequenas concessões que nós abrimos. Posso dar um exemplo mais claro? É como assim, vamos falar de algo que está na moda hoje, né? Você começa assim, me entenda, por favor, me entenda. Você começa assim, não, que é isso? Só vou ver uma série, todo mundo está vendo. Aí você começa a ver um capítulo por dia. E mesmo assim você consegue orar e ler a Bíblia.
Mas daqui a pouco você começa a ver 2 capítulos por dia. E você ainda lê a Bíblia menos e ainda ora menos. Aí daqui a pouco você está vendo 3 capítulos da série por dia, e de um você está emendando a outra. A gente vai falando, só hoje eu não vou orar. Só hoje eu não vou ler a Bíblia. Mas mesmo assim você consegue ver a série, dar pausa, 7 horas, vir para o culto, chegar, nem que seja atrasado. Depois do culto eu continuo. E assim vai. Aí daqui a pouco você fala, não, hoje eu já fui domingo, hoje terça eu não vou não. Eu vou domingo de novo. Você está entendendo? É assim que funciona, são as pequenas concessões. São as pequenas concessões que você... Não, parece coisas insignificantes, mas vão dominando a sua vida. Ele começou na janela, depois ele cochilou. E aí a Bíblia diz que ele foi vencido pelo sono. Ele foi dominado pelo sono. Começa com uma pequena atração, depois vence. Ei, qual é o sono da negligência, da oração, do jejum, da consagração, da palavra, da comunhão dos irmãos, da frequência aos cultos, que está dominando a tua vida? Cuidado, que aquilo que está te dominando, tudo aquilo que nos domina é pecado, e aquilo que está te dominando pode trazer uma queda, e a queda pode te levar à morte. Cuidado com essas concessões. O que é que está dominando? Tu está sendo dominado por quê? Eu não sei. Mas a palavra de Deus tem endereço nesta noite. E ela está falando, e o Espírito Santo traz na tua mente, neste momento, aquilo que parece que é coisas insignificantes, mas são concessões que tu está abrindo, e está dominando a tua vida. E Deus está bradando esta noite, cuidado, saia da janela, cuidado com o cochilo, cuidado que o sono vai te dominar, cuidado com aquilo que está te dominando, vai te levar à queda, e essa queda pode te levar à morte. Tome cuidado. Tem alguém entendendo nessa noite, a noite de despertamento? Levante a tua mão, se preciso for, peça misericórdia ao Senhor, aleluia. O Espírito Santo traz à tua memória o que quer te dominar, o que quer te vencer, mas nessa noite é uma palavra de despertamento dizendo, não vai, tu vai continuar aqui dentro para a glória de Deus Pai. Quem crê, quem recebe essa palavra de despertamento, dá glória a Deus nesta noite. Aleluia, aleluia. Então desperte, tome cuidado. Primeiro, com as janelas da vida. Segundo, com as pequenas concessões, que pode produzir gradativamente grande desastre. Em terceiro e último lugar, para me concluir e para nós orarmos, desperte e tome cuidado. Não tente levantar morto. Não tente levantar morto. Como assim, pastor? A Bíblia diz que quando ele caiu, quando ele sofreu a queda, está em Atos capítulo de número 20. E o versículo de número 9. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava morto. E outra versão disse, levantando o morto. Na sua versão diz, levantando o morto, não é isso? Morto não tem como levantar morto. O que significa isso, levantar morto? Tem muita gente tentando levantar quem já morreu. Quem já morreu é 2 caminhos. Ou enterra, ou Jesus dá vida de novo. Não tem como levantar quem está morto. Sabe o que é isso, levantar quem está morto? É fingir que não aconteceu nada. É tentar tampar o sol com a peneira. É tentar que está tudo normal. Não tem como continuar normal se tu foi vencido pelo pecado. Não tem como continuar a mesma coisa se tu foi vencido pelas práticas pecaminosas e te sofreu uma queda e te trouxe morte espiritual. Não tem como. Não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de ministério, não adianta trocar de pastor. O caminho é o mesmo. O caminho é arrependimento, o caminho é reconhecimento, o caminho é clamar por misericórdia. O caminho é Deus usar um Paulo, é Deus usar alguém da igreja para o abraçar, para lhe acolher, para a vida tornar. Não tente levantar, não finja que nada aconteceu, não finja que está tudo bem. Esse não é o caminho.
Tem muita gente tentando levantar morto, achando que nada aconteceu. Aí tem muitos mortos erguidos por aí, mas não produz vida, porque morto não produz, não gera nada. Estão mortos, estão levantados por homem. Quem tentou levantar foi o povo, levantando o morto. E ele já tinha caído, ele já tinha morrido. Mas Paulo parou tudo. Paulo parou o culto. Aleluia, a glória a Deus. E aí qual que é as atitudes de Paulo que toma? Paulo dá uma pausa no sermão. Porque tem hora que o sermão não adianta. Como assim? Depois da queda, não adiantava Paulo e nem ninguém falar. Mas também estava na janela. Deu nisso. Foi ficar no lugar que não devia. Olha o que aconteceu. Mas Paulo não procurou o culpado. Quem estava sentado do lado do irmão aí que não viu que estava dormindo e deixou ele cair? Não. Depois da queda, depois da morte, você tem que pausar o sermão. O que Paulo faz? Dá uma pausa no sermão. Paulo desce. Paulo inclina. Paulo abraça. Paulo acolhe. Agora aqui é uma vertente para a igreja. Para o irmão que caiu. Para o irmão que morreu. Não adianta falar, eu sabia. Mas desse jeito que estava. Sabia que dava nisso. Não tinha outra justificativa. Eu avisei, eu não sei se alguém avisou eu. Não, para com o sermão. Para quem caiu, para quem teve uma queda e para quem morreu, o que nós precisamos? Nós precisamos de parar o sermão, precisamos de descer. Precisamos de inclinar. Precisamos de abraçar. Precisamos de abraçar. Tem hora que quem caiu, o que ele precisa é de ser acolhido. Porque quem caiu, quem morreu começa a gelar. Mas quem está vivo ainda está quente. Aí ainda tem calor do Espírito. Quem está vivo ainda tem fogo de Deus na vida. Aí abraça o que está gelando. Abraça o que morreu. Que Jesus devolve a vida para ele. Quem está entendendo nesta noite? Quem está entendendo nesta noite? Paulo diz, não precisa de alarme nenhum. Enquanto alguns tentaram levantar aquele que estava morto, Paulo não, Paulo levanta o que está vivo. Oh glória, aleluia. Paulo coloca de pé o jovem vivo. E diz a Bíblia então, que Paulo desceu, inclinou sobre o rapaz, abraçou dizendo, não fica alarmado, ele está vivo. Então Paulo subiu novamente, não acabou o culto. Sabe por quê? Desperte, igreja. Milagre não substitui palavra. Desperta a igreja brasileira, igreja de Curvelo, do estado de Minas. Alguém escutar isso, onde esse vídeo chegar, essa live chegar, pode acontecer o milagre que for. Milagre não substitui palavra. Aconteceu o milagre, aconteceu, glória a Deus. Palavra gera milagre. Mas agora, aconteceu o milagre, está vivo, está vivo. Vamos voltar, volta para a palavra, volta para a palavra, volta para a palavra. Vamos com a palavra até amanhecer. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nesta noite. Meu corpo está arrepiado aqui, aleluia. É noite de despertamento. É noite que Eutico vai reviver. É noite que tem que estar caído, vai levantar, mas não morto. Vai levantar vivo para a glória de Deus. Então ele foi, partiu o pão, comeu e continuou a pregar até amanhecer. E aí o verso 12 diz que levaram, diga comigo, levaram vivo. Diga mais forte, levaram vivo. Não adianta conduzir morto, conduz vivo. Agora depois de vivo, ele não deixou ele sozinho também, conduziram ele. E a igreja ficou consolada. Porque morto não consola ninguém. Morto traz luto, traz tristeza, traz dor. Mas vivo traz consolo. Aleluia. Quem recebe essa palavra nesta noite, quem crê, é noite de despertamento. Fica de pé, nós vamos orar. Aleluia. Aleluia. Deus falou com você, vem na frente, nós vamos orar. Você está com seu pedido de oração, vem na frente, nós vamos orar. Eu disse aqui, desperte e tome cuidado com as janelas da vida. Segundo, com as pequenas concessões que podem produzir gradativamente grande desastre. E em último lugar, não levante morto, não finge que nada aconteceu.
Não finge. O Deus, Paulo não está mais entre nós. Ele já morreu há quase 1900 anos, ou mais de 1900 anos. Mas o Deus de Paulo está aqui nesta noite. Se tiver alguém em janela ainda, Deus está dizendo: desperte, sai da zona de risco. Talvez tu está só começando o cochilo. Ei, desperta, deixa o cochilo. Volte a atenção para dentro da igreja. Volta, fecha as janelas da vida. Aleluia. Encerre hoje. Desperta. Não seja vencido pelo sono. Não seja vencido pelo pecado. Deus te livra da queda hoje. E se porventura alguém que está aqui presencial ou online, talvez tu já está morto, o Deus de Paulo está aqui para te trazer vida novamente. Vem na frente, igreja, traz seu pedido de oração. Vamos orar. Vamos orar, é noite de despertamento. Não, parece que não distribuiu hoje. Não, mas vamos orar sem os pedidos mesmo. Vai, traz seu pedido aí na mente. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Venha todos, vamos orar. É noite de despertamento. Desperte, desperte. Encerra as concessões hoje. Oh glória. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, o Deus de vida está aqui. É noite de despertamento. É noite de despertamento espiritual. É noite de se erguer, é noite de levantar. Não levante morto, mas levante vivo para a glória de Deus. É interessante, Vitor, que quando ele sofre a queda, ele não caiu dentro da igreja. Se ele caísse dentro da igreja, ele não tinha morrido. Ele caiu fora. Ninguém cai para dentro, quem cai, cai para fora. Para onde está sendo atraído. Porque as janelas da vida, assim é um pecado. Primeiro ele atrai, depois ele destrói. Cuidado com as atrações, cuidado com a queda de fora. Aí a mensagem sai de hoje é de despertamento. Sai da janela, deixa o cochilo, deixa o sono. Aleluia, aleluia. Aqui dentro pode estar calor, lá estava calor, era só um arzinho. Como é que tu sabe que estava calor? Não tinha ar-condicionado. O ambiente fechado. Quem estava pregando era Paulo, Rafa. Paulo pregando, a igreja lotava. Com certeza era o último sermão dele. Ele ia voltar para Jerusalém no outro dia cedo. Estava calor, mas tinha luz. Tinha luz, aleluia. Permaneça aqui dentro. Permaneça onde tem luz, onde tem palavra. Fecha os teus olhos aí, vamos orar. É noite de despertamento. Deus vai te despertar para a oração. Deus vai te despertar para o evangelismo. Deus vai te despertar para a consagração. Deus vai te despertar para o jejum. Deus vai te despertar para viver a palavra dele, para que tu saia da janela hoje. Oh glória, oh glória. É noite de despertamento. Aleluia, desperte. Recebe renovo de Deus. Fala em línguas estranhas. Recebe batido com o Espírito Santo. Recebe cura. Tenha o teu corpo aquecido. Recebe vida em nome de Jesus. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Fecha os teus olhos, abre a tua boca, adora, glorifica, exalte o nome do Senhor. Dê glória a Deus, aleluia. Agradeça a Deus por essa palavra. Agradeça pela palavra de despertamento. Hoje tu sai da zona de perigo. Hoje tu sai da janela. Aleluia, os obreiros aqui estende a mão, vamos orar, vamos orar. Glorifica aí, crentes batizados com o Espírito Santo. Recebe renovo aí de Deus. Fala línguas estranhas. Recebe aí fogo de Deus. Recebe aí fogo de Deus. Recebe aí luz. Recebe direcionamento de Deus. Em nome de Jesus, aquece corações aqui nesta noite, Senhor. Traz despertamento, Senhor. Traz despertamento, Senhor Jesus. Aleluia, tem jovem, tem moça, tem rapaz, tem irmão, tem irmã. Tem crente aqui nesta noite que está fechando as janelas da vida. Em nome de Jesus, está saindo da área de risco, está saindo da distração. Em nome de Jesus, há um despertamento do céu. Há um despertamento acompanhado de avivamento. Para a glória do nome do Senhor. Para a glória do nome do Senhor.
Desperta o teu povo, desperta a tua igreja. Aviva, Senhor. Acorda os que estão dormindo, os que estão cochilando, os que estão sonâmbulos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desperta, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Traz cura, Senhor. Traz restauração. Em nome de Jesus. Por um minuto, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Isso. Deus está despertando. Abra a boca, glorifica. Abra a boca e exalte. Fala em línguas estranhas. Recebe fogo de Deus na tua vida. Recebe luz aí. É isto. Recebe despertamento de Deus. Recebe despertamento nesta noite. Recebe direção de Deus nesta noite. Em nome de Jesus. Por um minuto glorifica que Deus está trazendo unção curadora, unção saradora. É noite de vitória, é quinta-feira de vitória, é quinta-feira de milagre. Enfermidade física eu repreendo em nome de Jesus. Dor na coluna, dor de cabeça, pulmões infeccionados, problema de coração, veia entupida, se desentope agora em nome de Jesus. Pressão alta, pressão baixa, problema na coluna, câncer, sai em nome de Jesus. Problema nos ouvidos, problema nos olhos, na garganta, na faringe, na laringe, recebe cura. Recebe cura. Ai, sangue seja purificado agora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este Oh glória, oh glória. Vamos provar o quão real é tua presença. Só prova a presença dos vivos. Só vivo que prova. Prova da presença dele. Recebe a presença dele. Só os vivos, só os vivos, só os vivos. Só os vivos. Prova, sinta a presença. Recebe vida. Prova. Glória e bondade, Santo Espírito, és bem-vindo. És bem-vindo. És bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória.
Deus aí que foi despertado. Aleluia. Então que o amor de Deus Pai, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, as ricas e doces consolações do Espírito Santo, que já está conosco, permaneça com você, com a tua casa, com a tua vida, com a tua família, com os teus pensamentos, com os teus sentimentos, com o teu casamento, com tudo aquilo que te envolve, hoje, agora e para todos sempre. Todos quantos recebem, diga amém.